Então a gente vai falar hoje com Gabriel Vilardes, que é jesuíta e que mora... Como é que é o nome da cidade aí? São Leopoldo. São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Então vamos lá, faça a tua apresentação aí. Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer, Marcelo, a oportunidade dessa conversa. Acho muito importante esse espaço que você abre, esse desejo de a gente poder conversar, partilhar e aprofundar sobre um tema tão valioso que é um pouco a vida, a luta dos povos indígenas, né? Eu sou Gabriel Vilardi, eu sou jesuíta, eu estou em formação, né? Estou na etapa do magistério aqui em São Leopoldo, no Sul. Vim agora retomar o estudo no direito, mestrado em direito indígena, né? Em direito territorial indígena, aprofundando sobre a perspectiva decolonial, descolonial. E eu tive o privilégio, a oportunidade de morar há 2 anos na Amazônia, em Roraima, lá na Serra da Lua, onde eu vivi com os povos Wapixana e Macuxi. Então, a partir do seu convite, venho aqui para a gente poder fazer essa conversa juntos. Tá bom. Bom, eu quero começar um pouco falando sobre essa... A primeira coisa é dizer um pouco como foi esse trabalho com os indígenas, né? E o que significa para um cristão, né, dos nossos dias, com essa ideia que o Papa Francisco tem nos oferecido, né? Somos todos irmãos, comemos todos da mesma... todos comemos da mesma planta, do mesmo mundo, né? Essa ideia de comensalidade que a gente que está nascendo no mundo, né? Então, como é que você sentiu isso lá na relação com eles? Como é que foram viver Você passou um ano inteiro de governo Bolsonaro lá, né? Sim, sim. Então, como é que foi isso? Que você deve ter sentido bastante, né, a decadência daquele povo, né? Eu acho que a decadência da nossa sociedade dita civilizada, né, não indígena, isso eu pude tocar de fato, né? Roraima é uma terra abençoada por Deus, é uma terra com lindas belezas naturais, é uma terra de muita diversidade cultural, né, habitada por povos diferentes, com os migrantes venezuelanos. Então é um caldo riquíssimo aí, né? E ir para lá, primeiro que partiu, né, a chegada até lá, teve um caminho longo antes, né, um caminho discernido, rezado, a partir de um desejo que foi surgindo em mim, né? Isso não aconteceu assim, de uma hora para outra, nem também porque eu tinha que ir para algum lugar do magistério. Mas acho que Deus foi muito generoso comigo e esse desejo foi tomando forma ao longo do tempo, né? Fui me interessando durante a filosofia em Belo Horizonte por esse tema, fui lendo, pesquisando, assistindo lives, escutando muitas partilhas de experiência, me aproximando também afetivamente do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. Bom, e aí então, depois de um processo de discernimento, os meus superiores resolveram me enviar para lá, né? E eu fui percebendo, né, ouvindo as partilhas também daqueles indigenistas mais velhos, os religiosos que lá estavam, que é isso, né? Ir para uma realidade completamente diferente exige aquilo que o Papa Francisco tem falado já há bastante tempo, né? Inclusive quando ele esteve lá em Puerto Maldonado, na Amazônia peruana, antes do Sínodo para a Amazônia. É preciso pisar suavemente, é preciso pisar devagar nesse chão sagrado, né? Então eu já fui com essas premissas, assim, Gabriel, né? Cuidado, não vá. E a gente vai, né? E eu fui também com os meus preconceitos, com as minhas dificuldades, com as minhas visões já. Então isso estava lá, né? Quer dizer, estava aí em mim e eu acho que também essa paciência histórica deles, né? De perceber, né? A todo o missionário que chega com as suas visões e que acha que vai poder fazer muita coisa, vai poder ajudar muita coisa, né?
Então, acho que esse foi um tempo, o tempo todo, esses 2 anos que eu estive lá, foi um tempo de desconstrução também, né? E perceber, porque nesse primeiro ano, sobre o desgoverno anterior, de fato, você lembrou muito bem, foi um ano de angústia também, né? Em que os ataques se intensificaram muito forte. Não que hoje as coisas sejam resolvidas, a gente vai depois ter oportunidade para falar sobre isso, né? Mas foi difícil, assim, eu me sentia muito angustiado, quer dizer, o que eu posso fazer? Né? E eu fui percebendo que eu não fui lá para fazer nada. Eu fui lá para ser uma presença solidária, isso que você me provocou tão acertadamente, como um irmão. Eu fui lá para estar ali como irmão. Né? E claro que eles confiam, né? Ali a igreja de Roraima tem uma relação histórica com esses povos, né? O movimento indígena nasce a partir também da atuação dos missionários, com uma visão pós-concílio Vaticano II, uma visão crítica, uma visão profética, uma visão encarnada, em que os missionários rompem com as fazendas, né? E passam aí para as malocas, passam aí para as comunidades indígenas e passam a tocar, né, as chagas, passam a tocar a injustiça, a opressão, a escravidão, né, a indignidade que aqueles povos estavam relegados. Então é uma relação muito bonita entre a igreja e esses povos, né? Então é verdade que eles contam conosco. Eles contam sim com um missionário que pode colaborar em alguma coisa e tal, mas mais do que isso, né, é a convivência. Eu acho que eu fui percebendo que eles iriam me dando a tônica, onde eu poderia servir, de que forma, né? E depois, além disso, eles estavam interessados de estar ali diante do Gabriel, né? De conhecer, de também as curiosidades, né? Então, eu acho que foi isso, foi aprender a ser um irmão ali entre eles, um aprendizado incompleto, acho que para a vida toda, né? Porque eu acho que a gente tem tanto potencial nessa sabedoria é, indígena, é um absurdo que não se, que isso seja uma coisa que a gente põe de lado, né? Não sei, eu tenho cada vez me encanto mais assim porque isso ele, Podemos? sim, Então, eu pensei um pouco nessa nossa conversa, né? Claro, partilhar aquilo que eu vivi nesses 2 anos, né? Um pouco do que eu vivi, que é uma experiência muito parcial e muito pessoal, né? Quando a gente fala em povos indígenas, acho que tem muitos estereótipos, né? Que conversava com o Marcelo um pouco antes, que a gente precisa ir tentando desfazer, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto, né? Os povos indígenas são um tesouro para o Brasil, né? São um tesouro imenso para o nosso país, para a nossa América Latina, e uma riqueza de cultura, de cosmovisões, de espiritualidade, né? São resistência, uma resistência ancestral. Isso também acho que é importante a gente trazer presente. Bom, esses 305 povos, não é, que vivem no Brasil e que falam 274 línguas. Não é? Então, quando a gente fala de povos indígenas, né, essa categoria foi criada pelo não indígena, né, por nós, ocidentais, né, o famigerado índio, né, quer dizer, e isso não está correto, né, não é apropriado, é reducionista, é empobrecedor, né, porque nesse sentido não existe índio, não existe, né, indígena, quer dizer, existe o Apixana, existe Macuxi, existe Yanomami, Guarani, Mibiá, Kaiowá, Guarani, enfim, e todos esses povos, né? Então acho que isso é importante também a gente ter presente. Bom, e localizar, né, um pouco essa experiência que eu tive, que esteve em Roraima, né, partiu de um chão, né, de um chão concreto, né, acho que essa composição de lugar é importante, né, Roraima e a região da Serra da Lua. Então essa jornada começou ali, né?
E me vinha muito essa provocação, né? De Inácio também, né? Da jornada que ele foi fazendo, né? Desse convite que ele foi sentindo, né? De ver novas todas as coisas em Cristo. E foi um pouco a experiência que eu fui tendo, né? Nesses anos também. O Senhor me convidava, né? Ver novas todas as coisas a partir da Amazônia, né? Esse deslocar. Acho que isso é importante também, né? Colocar-me a caminho, sair, né? Sair do meu próprio amor, querer interesse, né? Como está no número 189 dos exercícios, né? E claro, isso é exigente, né? Eu acho que mais do que as intercorrências, né, físicas ou as condições mais austeras ou sei lá, o dormir em rede, né, ou essas aventuras aí que povoam também um pouco o nosso imaginário, né, é, como se fosse algo muito exótico, muito diferente, as comidas diferentes, né? Sim, eu acho que tem um pouco disso também, né? São culturas distintas nesse sentido, assim como existem tantas outras culturas que não indígenas do Brasil também. Agora eu estou aqui no sul do país, também tem tanta coisa diferente aqui, né? Tanta coisa diferente. Mas eu acho que isso a gente vai mergulhando, enfim. Agora, eu acho que o mais importante, o mais desafiador que eu fui sentindo, né, da parte do Senhor, como apelo mesmo, foi esse deslocar-me internamente, né? Sair das minhas visões, das minhas ideias concebidas, das minhas certezas, né? Até aquelas que eram bem intencionadas nesse sentido. Não necessariamente né? Havia muita boa intenção aí de querer ajudar, de fazer isso, de fazer aquilo, né? Mas também Deus foi trabalhando aí. Eu sei que foi um partir também, em sentido de uma criatura muito amada, né? Por Deus, com um sentimento de gratidão muito forte e com esse desejo de acolher, né? Esse Cristo peregrino, esse Cristo despojado, esse Cristo também crucificado, né? E poder amar, né? Poder amar nele os meus irmãos indígenas, né? Quem eu era enviado. Eu acho que como 3 eixos também, assim, que eu sim, isso foi vindo como apelo, né? Era a encarnação, né? Então, isso que eu trazia agora, do deslocar-me internamente, né? Do estar ali, do estar de fato, né? Tentando perceber outras visões, tentando perceber outras formas de compreender o mundo, né? Outro convite muito forte também era esse, da desconstrução, né? Permitir que Deus fosse me desconstruindo. E depois de acolher também, né, a profecia. Acho que esse era um outro ponto insistente da parte do Senhor, né? É preciso. E nesses lugares, nessas periferias, né? Não só existenciais, mas também geográficas, né? É necessário, né, que o cristão, que a cristã, que a igreja, né, povo de Deus, assuma a profecia, né? A profecia não é para algo circunscrito a meia dúzia de iluminados ou de pessoas muito especiais. Não. A profecia, né, é dom de Deus, é graça também, mas eu acho que é um convite a todo cristão, toda cristã, né, de assumir posição, né, de tomar posição, de assumir um lado, né. Jesus teve lado na história, né. Jesus tomou parte, né, a parte dos injustiçados, dos vulnerados na sua dignidade, né. E ali, estar em Roraima, né, um estado com uma presença de uma sociedade não indígena que foi se construindo nos últimos séculos, né, de invasão, de colonização, né, de roubo e expulsão das terras indígenas, né, de muita violência, de muito sangue, né, de muita injustiça contra os povos indígenas, né? Então, ser cristão, ser igreja ali,
é tomar posição, né? É denunciar, é denunciar. Porque isso não está no passado longínquo, histórico, não estamos falando de 1500, de 1600, nós estamos falando de 2022, 2023, 2024, né? As coisas estão aí, as perseguições estão aí, né? Isso é muito concreto, muito palpável, né? Então, era uma das questões que me vinha também. Como ser presença, né, de Deus nessa realidade, assumindo as denúncias necessárias, mas também anunciando, né? Também anunciando o reino de justiça, de igualdade, de vida digna, que também é para os indígenas, né? Bom, tem um mapa aí, né, que dá para vocês verem, assim, um pouco por cima, dessa região, né, etno-região, Serra da Lua, formada por 9 comunidades, 9 terras indígenas, 9 terras, territórios demarcados pelo Estado brasileiro. Mas de forma muito ruim esse processo aconteceu, né? Ou as demarcações aconteceram em ilhas, não de forma contínua, como deveria ter sido. Aquilo era uma terra só, né? Essas comunidades indígenas, elas têm um intercâmbio muito grande, eles são parentes, como eles chamam, né? Então, eles se relacionam entre as comunidades indígenas. Só que, por interesses outros, né? Pelo interesse dos fazendeiros, pelo interesse de uma elite agrária, né? Muito ambiciosa, muito violenta, né? Essas terras foram demarcadas dessa forma. E hoje em dia, o que aconteceu? Claro que as comunidades indígenas ficaram espremidas nesses territórios, né? Então, são 9 terras indígenas, formada por 21 comunidades, né? Com quase 11 mil pessoas, né? De qual povo? Né? O povo Apixana, que é majoritário nessa região, mas também tem presença do povo Macuxi, né? Quando eu cheguei, né, lá e pude experimentar um pouco, né, qual era a minha missão, né? Claro, eu fui enviado como jesuíta, fui enviado em companhia também, né? Então existiam os meus companheiros jesuítas ali naquela realidade, né? Outros que me precederam, aqueles que me sucederam, que também, né, vão chegar, que estão lá, as irmãs, né, as religiosas, companheiras de caminhada, as filhas da caridade, os leigos, as leigas do CIMI, né? Mas eu pensava, qual vai ser, né? Qual é a minha missão aqui? Ser igreja ali no meio dos povos indígenas de Roraima, né, dos Wapixana, propriamente dos Macuxi, ali na Serra da Lua, era, então, acompanhar o movimento indígena, ser essa presença amiga, solidária, aliada, né? Como eu dizia no começo, eles contam com a igreja como aliada, como parceira, né? Acompanhar as reuniões, as assembleias, né? Essa luta por direitos, essa luta por uma dignidade mínima, né, para eles. Também, é verdade, são povos católicos, cristãos, né? São povos cristãos, cristianizados já há algum tempo, né? Alguns séculos nesse sentido. Então, a nossa missão também era ser uma presença ali eclesial, né? Enfim, e era estar ali, conviver com eles, né? A partir das necessidades que surgiam, poder apoiar também na formação política, na formação religiosa, na formação de direitos, né? E eu fui percebendo ali, fui encontrando comunidades indígenas, né? E o movimento, as lideranças, um protagonismo muito forte dos jovens, né? Da juventude. Esse que está com o cocar aí na frente é o Tuxaua. Tuxaua é o cacique, né? O Tuxaua Lázaro, da comunidade do Pium, né? É um guerreiro, um menino jovem, muito mais jovem do que eu, né? Ele deve ter 23 anos só. Ele se tornou Tuxaua da comunidade dele com 18, né? Chamado a liderar a sua comunidade. E ao meu lado aí está uma outra grande liderança feminina, né? Essa mulher guerreira que é a Gracinha, né? A liderança das mulheres da região. Então eu fui percebendo que o protagonismo também era das mulheres, né?
A gente sabe, eu acho que isso é importante, não ter idealizações falsas aí, né? Que essas comunidades, essas, esses povos, eles estão também passíveis, né? O tempo todo estão sofrendo pressões, né? Estão sendo seduzidos também pelos discursos do mercado, pelo assédio dos políticos locais, pelo assédio dos fazendeiros, né? Pelo assédio do mercado de consumo, enfim. Então, eles também vão transitando entre esses mundos. Mas para mim ficou muito forte perceber a própria profecia desse Deus encarnado na realidade nos jovens e nas mulheres. Né? Eles e elas, a juventude e as mulheres, eram os últimos a capitularem, né? Eram os últimos a entregarem os pontos, estavam ali até o fim. Né? Mesmo que iam os políticos locais querendo com falsas promessas, querendo prometer, enfim, né? Mesmo que fossem os empresários, os fazendeiros lá, com seduções, com discursos falsos, não é? As mulheres pensavam muito nos filhos, nos netos, né? Não aceitavam, se levantavam, se posicionavam, exigiam das lideranças que fossem fiéis à cultura. Né? Muito bonito, muito forte. Assim. Talvez como igreja, como povo de Deus, nós temos que aprender mais. Né? Talvez não tenho a menor dúvida. Nós temos que aprender mais. Né? Uma igreja que respeita, que acolhe, que dá espaço, né? Que reconhece, não é que dá espaço, mas que reconhece o espaço que já é dos jovens, da juventude e das mulheres. Né? Espaços de decisão, principalmente. Eu vi aqui nos Guaranis, por exemplo, primeiro uma valorização dos anciãos. Anciãos. Uhum. Enfim, eles têm uma coisa com os mais velhos como detentores da sabedoria. Eu não sei se esse povo que vocês têm é assim também. Né? Sim. E é uma valorização que nós não temos na nossa cultura. E tem uma coisa que eles trouxeram, que os indígenas trouxeram para a cultura. O Brasil é o único país do mundo em que um árabe tem a sua lojinha do lado do judeu e no final do dia eles vão tomar uma cerveja no mesmo bar. É o único lugar do mundo que acontece isso. E isso é graças a essa abertura que o indígena tem, a essa curiosidade que ele tem em conhecer o outro, né? Em achar algo que ele pode se identificar com esse outro. Né? Então, isso eu encontrei nos Guaranis que eu vi aqui, daqui, né? Da torre, não sei como é que chama, fica ali em Caieiras, Uhum. tem as torres de televisão ali, e ali tem o grande, dois grandes territórios daqui da capital, né? Uhum. Dos MBI eles são, né? Então, Sim. eu percebi isso, assim, o valor dos mais velhos, né? Que é uma coisa que a nossa cultura perdeu, né? E, e a capacidade de se encantar com o novo. E eu diria, Marcelo, acrescentaria ainda, né? Eu acho que é isso, eu também pude vivenciar muito forte isso na cultura wapixana, mapuxi, o respeito aos mais velhos, né? E também a importância da comunidade. Eu acho que nosso mundo capitalista selvagem, de um individualismo muito exacerbado, né? Que é só o eu, meu, né? Ainda o valor da comunidade, né, para esses povos é muito importante, né? Então, as coisas que são decididas em comunidade, né? Claro que, como eu dizia, sem falsas idealizações, eles são seres humanos também que sofrem as influências, que também já estão inseridos no mercado de consumo, que também já sofrem assédios tantos, não é? E não Então, são anjos, são indígenas. são seres humanos como nós, exatamente, com as suas contradições também. Mas há um valor do comunitário muito mais forte do que nós, né? Do que na nossa sociedade.
as coisas que são decididas nas reuniões comunitárias, né? Isso é importante, sim, ressaltar, né? Como você bem lembrou. Eu queria trazer também, Marcela, para a nossa discussão, acho que daria uma conversa inteira sobre isso, né? Recomendo que as pessoas possam continuar se informando sobre esse tema, que é o genocídio Yanomami, né? O que acontece na terra indígena Yanomami, porque parte dela fica em Roraima, outra parte no Amazonas, uma parte na Venezuela, é um verdadeiro genocídio, né? Um genocídio que foi estimulado por governantes, por políticos locais, por militares, por empresários, né? Ditos empresários, que eu diria que são mafiosos, são milicianos, que lucram, né? E que têm sangue nas mãos com um ouro impuro, né? Com ouro à custa de vidas Yanomamis, com ouro à custa de quantidades imensas de rios todos contaminados com mercúrio, não é? Com ouro que a gente continua consumindo, que é exportado para fora, mesmo tudo ilegal. Tudo isso é ilegal. Garimpo ilegal, né? Mas que destrói, né, um modo de vida tradicional do povo Yanomami lá. E, infelizmente, esse é um assunto que o atual governo, por mais que tenha pontos importantes de diferença com o governo anterior, né, que tenha coisas a serem... estou dizendo aqui da perspectiva dos indígenas, né? Tem coisas muito importantes, como a criação do Ministério dos Povos Indígenas, e a nomeação de uma ministra indígena, como, não é, a nomeação para a FUNAI da grande Joênia Wapichana, e outros cargos importantes. A representatividade é importante, nós reconhecemos isso, o movimento indígena reconhece isso, mas não basta, né? É preciso ir além. É preciso retomar, né, as políticas indigenistas fortalecidas, né? Não só ficar na base da representatividade. Ah, sim. Muito bem. Estava dizendo aqui dos povos indígenas que estão sob ataque, né? E que um dos principais direitos que são vulnerados ainda hoje é o cerceamento do território. E povos indígenas sem a terra, sem o território, são povos fragmentados, são povos sem identidade, né? E para o nosso sistema capitalista, a terra é mais um bem, né? É um bem econômico, que a gente vai abusar e explorar para tirar, né, lucro. Mas para os indígenas é uma relação existencial, uma relação espiritual com a terra. E ainda existem mais de 860 terras indígenas que não foram regularizadas, que não foram devidamente demarcadas pelo Estado brasileiro. Mais de 860 comunidades indígenas estão em situação de vulnerabilidade, porque não têm seu território demarcado. Não é? Acho que isso é muito importante a gente trazer presente também. E E aí, aí, posso só destacar alguma coisa? claro, A gente precisa pensar. Eu não sei como é que eu explico isso para as pessoas. Que o indígena, ele quando entra na floresta, ele não entra num lugar. Lembra daquilo que o Tolstói dizia? Que os homens. Há homens que pensam, né? Que veem na floresta apenas madeira para fazer suas fogueiras. Né? Então, nós vemos a floresta como combustível para os nossos desejos. Né? Então, tem duas coisas que nós não conseguimos trazer para a nossa cultura ainda. Primeiro, essa visão, essa cosmovisão do indígena diante da terra. Entendeu? Nós, na melhor das hipóteses, como católicos e como cristãos, nós vemos que o Papa Francisco está dizendo que nós somos como mesa comum. Mas para eles nem isso é. A terra é ele. Não existe ele sem a terra. E não existe sentido na vida, porque seria como viver, por exemplo,
É que a gente vive sem algumas partes do corpo, né? Mas seria como não viver, sei lá, sem a barriga. Entendeu? A gente não consegue entender, dentro da nossa cultura, o quanto isso é potente neles. Né? Porque a gente acha que é um luxo que eles querem. Exato. Eu não tenho, quer dizer, eu não acho, você sabe que eu não acho, mas. É. Entendeu? Mas as pessoas veem isso como, sei lá, uma frescura, porque elas veem a terra como uma ostentação de uma riqueza. Mas para o indígena não é. A terra é ele. E não existe referência na nossa cultura que nos ajude, como povo ocidental, a entender isso. Não sei se dá para. De fato, isso é muito importante, Marcelo. E sabe, tem muito um preconceito muito forte, senso comum, né, que a gente repete, a gente vê nas redes sociais de uma forma irrefletida e lógica. Ah, tem muita terra para pouco índio, né? A gente vê esse chavão tão preconceituoso, tão absurdo, porque as pessoas não ficam indignadas, muitas que dizem esse absurdo, por exemplo, que uma pessoa tenha 30, 50, 100 mil hectares, né? Uma fazenda ou que tenha terras de 20, 30, 50, 100 mil hectares. Uma pessoa só, dona de tudo isso. É, porque Né? fala isso do índio do buraco lá, né? Quer dizer, então, o índio do buraco, né, esse indígena que foi assassinado, quer dizer, que morreu, A que teve família. o seu povo exterminado, porque não teve seu território garantido. Né? Então, por isso sofreu muita violência e acabou. Foi um povo extinto. E sabe quantos povos foram extintos, Marcelo, desde da chegada, né? Do encobrimento, do apagamento, que eu chamo 1500? 1500 não foi o descobrimento, foi o apagamento, foi uma tentativa de encobrimento. Né? Comblan, né, que fala. Pelos europeus. Os estudiosos calculam que o Brasil era casa, o território brasileiro era casa para mais de 1000 povos indígenas. Portanto, em torno de 700 povos foram exterminados. Né? Então, acho que eu chamaria para a gente poder refletir juntos. Por que a gente não fica indignado que a maioria das terras do país estão nas mãos de uma pequeniníssima elite agrária? De poucas famílias. E a gente fica indignado que uma terra indígena pertença a uma comunidade indígena toda, para as futuras gerações todas. 1000, 2, 3 mil pessoas, a gente fica indignado. Ah, mas essa terra toda. Mas não pertence a uma pessoa, pertence a uma coletividade. Né? E o Brasil tem muita terra. Nós temos condições de continuar sendo, né, como dizem aí, o celeiro do mundo, quer dizer, o agronegócio, a agricultura, alimentar o Brasil e outros tantos países sem derrubar mais nenhuma árvore, respeitando as terras indígenas, restituindo aqueles povos que foram roubados, expulsos de sua terra. É muito importante. Por isso, Marcelo, a gente precisa falar também sobre marco temporal. Eu sei que é uma discussão que parece muito jurídica, né? Mas a gente precisa conhecer. Se nós, cristãos católicos, conscientes do nosso batismo, da nossa vocação, da nossa missão de ser sal da terra, luz do mundo, a gente não pode ser indiferente a essa diferença que mata a esse tema. Porque falar de marco temporal é tirar a terra, que a gente dizia é base, é fundamento para a vida desses povos, para centenas de comunidades indígenas que ainda não tiveram a sua terra devidamente homologada. E sabe qual era o prazo que o Estado brasileiro tinha para fazer isso, Marcelo? A nossa Constituição Federal, que já completou 35 anos no ano passado, ela dizia que o Estado brasileiro deveria demarcar as terras indígenas, sabe em quanto tempo da promulgação da Constituição? 5 anos. Nós estamos com um atraso de mais de 30 anos, gente. E ainda, pasmem, depois do Supremo Tribunal Federal corretamente ter declarado inconstitucional essa tese absurda, criada pelos políticos, pela parte do agronegócio que é anti-indígena, né? Isso não existe. A terra é ancestral dessas comunidades indígenas.
Sabe o que o Congresso fez? Aprovou de novo uma lei, né, falando sobre isso. Quer dizer, não é uma provocação, não é esse Congresso que nós elegemos, né, um Congresso bastante conservador e que é absolutamente anti-indígena, que desrespeita a própria Constituição Federal. Mas a quem interessa isso? Interessa ao agronegócio? Interessa a produção de riqueza? Esse discurso que eles fazem, né? Qual é a imagem que nós passamos enquanto país? Vamos pensar de uma forma muito utilitarista, muito economicista aqui. Entrar na deles para sair na nossa, como diz Santo Inácio, né? Nem isso faz sentido. Nós ficamos com uma imagem péssima. Nós tratamos os indígenas na sola da bota. Nós ainda tratamos indígenas à base da ameaça, à base da indignidade, da exploração. A quem interessa? Aos negócios do Brasil não interessa. E para a gente avançar e finalizar, né, nessa discussão, eu gostaria de continuar chamando a atenção para essas violências que os povos indígenas continuam sofrendo agora, em 2024. Por isso, amigos e amigas que estão assistindo, que vão depois também ter acesso a esse material, né, visitem os relatórios de violência contra os povos indígenas, produzidos pelo CIMI, todos os anos. É um material muito bom, né? Um material excelente, feito por especialistas, por missionários que estão nas bases, que conhecem esses povos, que documentam, depois tem uma equipe que checa tudo isso. Isso é fonte de pesquisa para universidades, isso é fonte de pesquisa para os relatores da ONU, não é? É um material excelente, quem quiser aprofundar os assassinatos, as torturas, tudo isso como continua muito presente aí. Não é? E eu queria falar de também um outro assunto que a gente quase não fala, que são os povos em isolamento voluntário, ou povos livres. Né? Existem aí no Brasil algo em torno de quase 120 povos ou grupos indígenas que estão em isolamento voluntário. Né? E quando a gente ataca essas terras indígenas, a gente está atacando esses povos. Isso que você lembrou muito bem do índio do buraco, né? que extinguiu aí todo um grupo, né, que já tinha sido fruto da violência de muitas décadas, a gente corre o risco que essa violência também extingua, mate, extermine esses grupos que não querem ter contato conosco. Eles não querem. Né? Não cabe a nós respeitá-los nesse sentido, né? A autonomia, a autodeterminação desses grupos que querem permanecer nas suas comunidades, na sua modo de vida, sem serem incomodados. E eu só queria lembrar que esse índio do buraco não é um índio que morava. Ele morava num buraco, mas a cultura deles, eles quando constroem as casas deles lá, as casas são para baixo da terra, que foi a forma que aquele povo conseguiu de se proteger dos ataques de fora. Eles faziam como que trincheiras, né, para não ser atacados. E isso tem toda uma cultura e isso se perdeu. Né? Exato. Foi um povo que foi aniquilado totalmente. E é como eles fazem até hoje. Hoje em dia, o que eles fazem? Quando tem protestos indígenas, eles põem aquelas picapes deles, uma do lado da outra, e passam por cima. Né? Eles fazem isso, os fazendeiros. Né? A gente precisa prestar atenção, porque não é uma coisa que aconteceu, nós não estamos falando de 1500, entendeu? Nós estamos falando de agora, coisas que acontecem. Né, o Bruno, aquele, e o Dom Felipe lá que morreram, assassinados, né? Quando foi o Ezequiel Ramin, lá, o Ezequiel Ramin Vicente Canhas. e o Vicente Canhas, né? Quando foi, né? O irmão Vicente Canhas foi assassinado em 87. Então, minha gente, né? É incrível isso. É muito assustador isso, né? É Mas muito eu assustador. acho o seguinte,
Então, não para que a gente não fique desesperançado, eu acho que é sempre importante isso que você falou, da gente se informar, porque é, essa, essa, a forma da política caminhar é essa forma. A gente fazendo pressão política e pressionando os políticos que a gente votou, que a gente conhece, ou que nem conhece muito bem, né? Por exemplo, eu sou da Erundina. Eu até hoje só votei na Erundina, na vida. Então, é, mas eu recebo, ela manda para mim os informes das leis que estão sendo votadas e não sei o que lá. Agora parece que eu vou votar na outra, lá que, na versão mais potente dela agora, a Sâmia. Ah, sim. Né? Então a gente tem que acompanhar o trabalho desses parlamentares. E porque eles, quando a gente manda um e-mail para eles têm, olha, estão me enchendo o saco aqui, estão me mandando e-mail. E eles põem o cara para ler o e-mail para dizer, olha, eu não voto em você se você não continuar fazendo isso ou aquilo, entendeu? Porque essa pressão do lado dos fazendeiros também tem. Eles fazem isso, faz tempo que fazem isso. E é por isso que eles têm a força que têm. Porque eles ficam atentos e vão atrás dos políticos que os representam. Né? Que a nossa força é uma força importante para o político também. Para que ele sinta que ele não está lá sozinho. Perfeito. Perfeito. Como diz, né, Marcelo, eu acho que isso é importante a gente recuperar, né? Por mais que tenham tido anos difíceis, anos de divisões, né, de falta de diálogo, que a gente quase não pode tocar no tema da política, como se fosse um tema proibido, né? Já o Papa Pio XII já dizia: a política é a forma mais alta de caridade. Então, nós cristãos, conscientes do nosso batismo, da nossa missão, nós não podemos ignorar a política nesse sentido. Né? Nós temos que acompanhar, nós temos que nos envolver, nós temos que nos comprometer, cobrar, exigir, como você diz. Porque se nós não fazemos, tem gente fazendo. Né? E tem interesses muito escuros, né? Interesses muito obscuros, muito podres por trás disso. Né? Agora, eu acho que isso que você trazia é importante, né? A gente não pode ficar também só na denúncia, né? A profecia, ela tem a denúncia, que é muito importante, está aí, os abusos estão aí, os crimes estão aí, e a gente tem que estar com os olhos bem abertos para isso, mas os povos indígenas, eles também são povos do anúncio. Os povos indígenas, como eu dizia, têm culturas milenares e têm muito conhecimento tradicional, muita sabedoria tradicional. Né? E uma delas que eu queria trazer aqui, para a gente poder, né, caminhar talvez aí mais para a conclusão da nossa conversa, é, né, o bem viver. O bem viver. Né? Não existe a única forma da gente viver no mundo como a gente está imerso nesse sistema, né, econômico, político, que é o consumo, 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 que destrói, que precisa de mais bens naturais, que destrói, que polui, que dá aquecimento global, que consome tudo. É muito importante a gente poder olhar para esses povos e perceber que sim, é possível ser e estar no mundo de uma outra forma. Né? Que para isso a gente não precisa voltar não sei quantos séculos, não é isso que a gente está falando, mas é estar de uma outra forma. Né? Então, o bem viver, né? O bem viver, o sumak kausai, né? dos povos andinos também, a gente pode dizer, para cada povo isso vai significar uma coisa, mas é um estar em equilíbrio com a natureza, é um estar que não é acumulativo, que não é destruidor, né? É um estar, enfim, eu acho que vale a pena a gente também deixar um pouco, né, a nossa visão de superioridade, um pouco essa arrogância nossa de achar que nós somos os evoluídos né, e perceber que existem outras formas de estar no mundo,
não é, muito mais integradas, né, muito mais de acordo com aquilo que o Papa Francisco nos provoca da ecologia integral. E desde o tempo de Sócrates, que é dito, e as pessoas não entenderam até hoje, a unanimidade é burra, normalmente. Né? Normalmente aquilo que todo mundo faz não é o que é maravilhoso, né? É verdade, é isso aí. E eu queria convidar, então, a todos e a todas que puderem e quiserem, tiverem interesse de continuar aprofundando isso, a entrarem, né, procurarem no site do CIMI, e tem esse material muito bom feito agora, que é da Semana dos Povos Indígenas desse ano, né, com o lema A Casa Comum, Todas e Todos Parentes. Nós, o Papa Francisco diz, nós somos todos irmãos, né, Fratelli Tutti. E eu diria, e o CIMI fez essa, né, utilizou a linguagem, né, dos indígenas. Nós somos todos parentes, nós somos todos parentes, né? Muito mais nos une. E ou nós retomamos essa amizade social, como a campanha da fraternidade, a Igreja do Brasil nos propõe. Nós não somos sócios, nós somos amigos e amigas que partilhamos, não é, a nossa casa comum, partilhamos a mesma humanidade, não é? E para isso nós não podemos excluir os povos indígenas. Nós precisamos trazê-los para a mesa, não é, Marcelo? Sim. Nós precisamos trazê-los para a mesa. Então, como dizem os Wapichanas, Kaimen Manauan. Muito obrigado da gente poder, né, ter esse espaço aqui de reflexão, de partilha. E acho que é muito legal a gente perceber isso e que a gente não é louco. Né? Porque vivendo a gente tem a impressão de que a gente é meio maluco. Né? Vendo um pouco como as coisas vão se encaminhando. E só queria, para terminar, eu queria muito agradecer, né, da gente poder ter esse tempo. Né, e de que a gente possa, né, nos aproximar da cultura indígena não para consumi-la, mas para aprender com ela. Não como quem consome, né, mas como quem. Como é que é essa palavra que a gente usa? Quando você quer comer com mais sabor. Quando a gente degusta. Né, porque é uma cultura. Essa coisa que você falou dos primos, dos parentes, né, o indígena ele viaja o Brasil inteiro. Porque o indígena sabe que em qualquer lugar, seja qual for outra etnia indígena, ele vai encontrar um canto para ele dormir, uma comida para ele comer, porque ele conta com essa hospitalidade. Né? E isso a gente tem muito para aprender. Sobre hospitalidade, sobre comensalidade, né? Sobre solidariedade. Tudo isso que eles vivem no dia a dia, ao dia a dia deles. E é preciso pouco, sabe, Marcelo? Eu pude experimentar, eles me ensinaram um pouco, assim, nesses 2 anos, e isso, assim, com a rede, né? Eu nunca tinha dormido em rede na minha vida, né? Mas com isso, a rede é um símbolo, né? Para mim ficou como um símbolo de a rede onde você está, você pega, você amarra e dorme bem. Eu dormia melhor na rede do que hoje, do que quando eu voltei agora a dormir em cama, né? Quer dizer, para dizer, é preciso pouco. A gente não precisa levar tanta coisa, assim, a gente não precisa levar tanta. E aí, entenda materialmente, mas entenda também existencialmente, né? A gente carrega tanta coisa e não é preciso, a gente precisa de pouco, né? Isso que você dizia, quer dizer, às vezes eu ficava um pouco até apavorado, porque dizer, como é que nós vamos, né? Alguma liderança convidava, vamos, não, mas a gente já planejou, a gente vai levar o quê? A gente já estão esperando, vocês entrarem. Não, vamos, né? Vamos, e dava tudo certo. Dava tudo certo, né? Era isso. A gente chegava, o parente acolhia a gente na comunidade, mas não pensou em comida, mas coloca um pouco mais, tem um pouco mais de farinha, tem uma banana, tem uma coisa. A gente amarra a rede na varanda, né? Na maloca, tá tudo certo, tá tudo certo. É isso, é o que falta.
É o que falta de entender que está tudo certo. Que você não precisa ter um mundo para viver, você precisa ter. Mas isso a gente ainda tem. A única esperança que eu tenho é do que o Ailton Krenak fala, né? Que o futuro é ancestral. Que mesmo que a gente acabe com o nosso mundo, o que vai morrer é o nosso estilo de vida. Porque os indígenas vão sobreviver porque eles vivem com o que a terra consegue fornecer. Né?